Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Eu sou o Diogo Andrade e começa agora mais um diário de Open Mic. É isso aí, meus camaradinhas. Estamos começando mais um episódio desse podcast que o Brasil já aprendeu a ignorar. Hoje é dia 3 de setembro de 2024, também conhecido aí como o dia depois do aniversário do André Otávio. Então, parabéns, André Otávio Podcast. Eu já falei que a gente não se conversa pessoalmente, nem por mensagem, só por podcasts. Então, eu tô aqui deixando meu parabéns pra ele. É atrasado, né? Sabe que não é atrasado? Eu já gravei esse episódio ontem, mas ele ficou tão ruim que pela primeira vez, ou pelo menos uma das poucas vezes, eu desisti. Geralmente fica ruim e eu posto mesmo assim, né? Mas dessa vez não, ficou tão ruim, tão triste, que eu falei assim, não, pra que eu vou postar isso? E aí eu desisti, vocês acreditam? Mas é isso. Vamos falar aqui sobre o quê? Vamos falar sobre os shows aí, número 400 e pouco, e o 400 e pouco mais um, que aconteceu sexta e sábado passado. Hoje é terça-feira, então eu fiz aí, né, 2 shows semana passada, e em um eu voltei com a minha esposa do show, e no outro eu voltei com os moleques. E aí eu não me sinto bem falando na frente dos outros, porque o André, tô falando que a gente não conversa pessoalmente, só por podcast. E o André, ele falou um bagulho no podcast dele que faz muito sentido. Que eu gosto de falar sozinho, porque eu não preciso argumentar. Entendeu? Eu falo coisas aqui que só faz sentido na minha cabeça. Como não tem ninguém ouvindo, ninguém contesta. E aí eu fico feliz, entendeu? Então quando tem alguém no carro, eu não consigo fazer o podcast, porque as pessoas vão contra-argumentar, né, sobre o que eu falei, e aí eu não sei responder. Então é isso, né? Queria já começar falando aí, pra quem tá chegando agora, que esse podcast é um podcast sobre o começo da carreira de um comediante. No caso, a minha carreira. Faz 6 anos que eu tô no começo da carreira, parece que o começo nunca acaba. Você tem que olhar o copo meio cheio. Então você pode olhar minha carreira e falar assim, que porra é essa que tem 6 anos que tá no começo? Nunca vai chegar no meio, não? Nunca vai chegar no auge? Nunca vai chegar no fim? E é exatamente aí que entra o copo meio cheio. Entendeu? Uma carreira que tá sempre no começo, ela nunca dá dinheiro, nunca dá retorno financeiro pra pessoa, mas em compensação ela também não chega no fim, entendeu? Se ela ficar sempre no começo, ela não vai acabar. Então provavelmente eu vou morrer e minha carreira vai continuar, porque tá sempre no começo. E é por isso que é diário de Open Mic, tá? Outra dica, ouça no 1.5. Sempre 1.5, nunca ouça no 1.0. Não vale a pena você perder tempo da sua vida ouvindo o meu podcast ou qualquer outro na velocidade 1. Sabia que eu percebi que vocês estão ouvindo um quero-quero? É porque aqui eu tô gravando outdoor. É um episódio outdoor. Eu tô agora no CD da Fast Shop aqui em Cajamar. E aí eu tô gravando e andando pro lado e pro outro igual um doidinho, né? Então realmente hoje eu tô parecendo um doidinho. Esse é o quadro fingindo que eu não ligo porque as pessoas pensam. Porque tá todo mundo passando e vendo um doidinho andando aqui, falando sozinho com o celular na mão, e estão pensando que eu sou doido. E aí eu tenho que fingir que eu não ligo e continuar fazendo isso aqui em nome do quê? Em nome de nada, né? Não tem nada que faça eu fazer isso aqui, mas eu gosto, em nome do amor, como diria Silvio Santos. O que eu vou falar? Então vamos falar do show. Então o primeiro show de hoje aí aconteceu sexta passada, lá no teatro do Centro Cultural da Penha. Adivinha onde, meus amigos? Na Moca, não, tô brincando, na Penha mesmo. Porque podia ser, né? Realmente acontece isso, mas esse não é realmente pertinho ali daquela igreja bonita da Penha. E foi o solo do Jansen Serra e eu fui lá abrir mais uma vez, né? Eu acho que se eu tirar, esse ano aqui principalmente, se eu tirar os shows que eu fiz com o Jansen e com o Diogo Almeida, eu acho que sobra 3 shows, que foi o show do Nocorre. O resto, tudo show com esses 2 caras. Então, se eles parar de me deixar fazer show com eles, aí esse podcast acaba, porque não vai ter mais do que eu falar aqui, né? Então, mas foi um show bem legal. Desde que eu voltei de viagem, vai fazer já... Foi dia 16 que eu voltei. Então tem, 15 dias. Finalmente, eu consegui fazer um show bom. Então, na sexta-feira já foi bem legal, lá com o Jansen. Era um teatro que é do Centro Cultural lá, e tava tendo uma peça antes. E aí, o pessoal não tirou como é o nome? O cenário da peça.
Que é normal a gente colar no teatro e ter um cenário mais atrás, desmontado, né? E aí a gente fica vendo como a nossa arte é melhor que as outras, né? Que a gente fala, olha, tanto de coisa que tem aqui, mano. A gente, quando a gente quer, sei lá, a cena que a gente tá contando se passa num buffet em Maragogi. A gente só fala isso. Eu tava numa nananana. Fiz agora igual um Pablo Marçal, né? Enfim, nós falar, eu tava lá, e a gente só descreve o que a gente precisa, né? O mínimo possível, inclusive. Agora, no teatro, eles não descrevem, não. Eles botam lá. Então, se o cara tá na fila do buffet em Maragogi, ele tem que ter praia, buffet e uma travessa. E uma pessoa querendo comer logo e uma pessoa na fila embostando na frente. Entendeu? É muito mais fácil o nosso, né? Por isso que é tão mal visto pelo teatro. Basicamente porque a gente é melhor do que eles, né? Então... ai, do nada. Mas enfim, foi um show bem legal e ficou bem bonito, hein, mano? Eu vou ver se eu posto. Tá até dando uma olhadinha no material lá de sexta que eu gravei, porque ficou muito bonito com o cenário. Inclusive, esse é um ponto que eu queria falar aqui. Eu um pouco menos, mas o André, ele é muito purista, sabe? De stand-up tem que ser cortina vermelha, um microfone, piada e só. Só que até o André tá fazendo magiquinha no show. Então, até o André já não é mais tão purista assim como era. Então, é piada com mágica. É piada com mágica, mas não é já só setup punch igual a gente sempre defendeu, né? Igual ele sempre defendeu, eu não. Eu tô isento porque eu faço palhaçadinhas desde sempre, usando violão e outras frescuraiadas. Mas enfim, o que eu tava falando mesmo? Então, aí tá isso que eu tava falando, né? Que eu, vendo o vídeo com aquele cenário, eu não sei não se quando eu tiver possibilidade de rodar com o meu solo, né, se um dia eu sair do começo da carreira e chegar no meio ou no auge da carreira, eu não sei não se eu vou manter essa disciplina de falar que eu não quero cenário. Porque eu geralmente falo que eu não quero também. Falar, frescura, ficar carregando esse bagulho aí. Mas vendo o meu vídeo e até assistindo o Jansão lá com o cenário, eu achei que tem alguma coisa diferente. Mano, será que o vento tá estragando meu podcast? Pode ser, porque tá ventando bastante aqui. Então, eu acho que talvez eu tenha o cenário sim, viu? Tô na dúvida aí agora. Mas enfim, show de sexta foi isso, foi bem legal. E no sábado, meus amigos, aí sim, no sábado eu lavei a jega, como diria minha avó Lourdes. Eu lavei a jega no sábado, porque eu acho que o mais comum é lavou a égua, né? Mas a gente lá era mais humilde, a gente não tinha égua, a gente tinha jega. Então a gente lavava a jega lá, né? Então no sábado eu lavei a jega, hein? Caralho, que show da hora, mano. Foi lá no Hansa Comedy Club. Foi o No Corre sem o Gilbert, porque o Gilbert agora não quer mais andar com a gente. E ele decidiu fazer um negócio aí, que eu não sei se já ouviram falar na comédia, que é ganhar dinheiro. Ele resolveu ganhar dinheiro e pagar as contas com comédia. E aí não dá mais pra colar com nós, né? Porque nosso pagamento é em batata frita. E aí ele queria pagar boleto, essas coisas aí, com o dinheiro da comédia. Aí parou de andar com nós, né? Foi andar com quem paga. E aí, no lugar dele, foi a Renata Said, que também aceita, por enquanto, ganhar batata frita igual nós. Então nós colou lá. Mano, e foi que show, hein? Puta que pariu. Eu fiz o MC de ficar entrando e voltando. E já na primeira entrada eu já saí, tipo, falando, mano, respirando assim, falando, acho que agora, hoje eu consegui. Se eu conseguisse fazer todo o show, o MC igual eu fiz lá, mano, e isso reflete no show inteiro. Então todo mundo foi bem pra caralho. Tô falando que todo mundo foi bem por minha causa, não é isso. Mas quando você faz o MC direito, o primeiro comediante que vai depois de você, ele tende a se fuder os primeiros minutos até a galera, sabe, entrar no ritmo. Quando eu faço o MC bem feito, já esse cara logo do começo arregaça e, mano, o André realmente fez um baita show. Aí depois eu voltei, aí eu chamei o Thiago e ele arregaçou também, aí ele me chamou de volta. Aí eu chamei a Renata e ela também. Então todo mundo, mano, foi muito bom. O show foi muito bom. E inclusive eu voltei no final, porque tava tão bom que eu falei, mano, eu queria ficar mais um pouquinho. E aí em uma das entradas eu fiz 5 minutinhos só. Aí eu falei, acho que eu vou fazer mais, né? E eu também esqueci de gravar uma música que eu queria gravar. Que eu até postei a música que eu falo dos vereador que some, aí a cada 4 anos aparece se fingindo de santo, mas nós sabe do passado, tá ligado? Eu gravei a música falando disso e eu gravei lá depois do final do show. Eu peguei o microfone e falei, pessoal, eu esqueci
que eu tinha que gravar a música aqui. Então vamos tentar mais um pouquinho aqui. Vamos segurar mais um pouquinho a música aqui. Aí o pessoal falou, vamos, tá maravilhoso isso aqui. E aí eu fiz e, mano, foi muito bom. Então realmente, voltamos, né? Voltamos a se divertir. E eu fiz uma analogia. Fiz não, né? Eu pensei uma analogia que eu fiz ela ontem. Eu fiz porque eu já gravei esse episódio ontem, né? Tô gravando de novo. Mas que tem uma tela, acho que do Sonic, se eu não me engano, algum jogo de videogame, que você entra na água, só que você tem que ficar saindo pra fora da água pra respirar, senão você morre, entendeu? Vai ter uma barrinha ali, e aí você tem que sair pra respirar, senão você morre. Esse show que eu fiz foi eu saindo do mar de show ruim que eu tava vindo, entendeu? E dei uma respirada, e aí eu ganhei sobrevida para continuar no game mais um pouquinho. Então é isso, sobre o show era isso. Eu queria abordar aqui outros assuntos, e o assunto que eu queria falar é o seguinte: eu não sei se é um assunto que tá em voga para todo mundo ou se é só o meu algoritmo que identificou isso, mas no meu algoritmo agora, no meu Instagram, tá aparecendo muito vídeo de OVNI, tá ligado? Aparição de OVNI. Mano, muito. Então não sei se realmente agora tá programado pra eu ver isso ou se realmente tá acontecendo mais. Mas o que eu ia falar não é nem isso. É o seguinte. E agora o meu também começou a aparecer uns vídeos em espanhol de um ZT contando piada. Já apareceu pra vocês? É tipo um ZT, como se fosse um filme de ET, que eles estão falando e dando risada mesmo. E aí um espanhol ou um mexicano, sei lá, alguém que fala espanhol, coloca umas piadas como se tivesse dublando o filme de ET, com os ET contando umas piadas. E o meu, mano, hoje já apareceu um monte de vezes. Tipo assim, aparece, aí eu arrasto uns 3 vídeos pra cima, aparece outra. Mano, e várias. Eu vi que é mais de uma conta ainda, então tá aparecendo pra caralho bagulho de ET. E aí o que eu tava pensando, né? Qual foi a reflexão que eu cheguei acerca desse tema de ufologia é o seguinte: você já reparou que sempre as aparições de disco voador é à noite, que aparecem umas luzes no céu, uns bagulho assim? E aí, o que eu queria até dar de dica aí pro meu amigo ET que tá vindo visitar nós aqui, não sei se tá em paz, não sei o que você quer, mas eu queria dar uma dica. Sempre que nós vê vocês, é de noite, e vocês têm tecnologia para atravessar uma galáxia, entendeu? Você vem lá de outra galáxia, vocês dobra o espaço-tempo para chegar aqui, né? Com essa tecnologia que vocês têm. E aí vocês vêm à noite e às vezes, se vocês não querem ser vistos, vou até dar uma dica aqui, né? Eu sei que vocês estão me ouvindo, mas é só uma dica. Se vocês apagar o farol, nós não vê. Entendeu? Porque a gente não consegue ver no escuro. Às vezes vocês não sabem disso, né? Mas é isso, a gente não consegue ver no escuro. Então se tiver com a luz apagada, ninguém vai ver. E é muito engraçado, né? Porque tá... olha só a velocidade que essa luz se move. Cara, por que não desliga a luz, então? O farol da nave. Será? Já tô desvendando mistérios intragalácticos aqui. Porque será que às vezes eles não desligam porque as naves foi construída sem o botão? Entendeu? O cara que fez a nave, igual aqui no Brasil, você imagina que é obrigado agora você andar de dia com o farol aceso. Certo? Certo. Tem carro que tá saindo com DLR, que é Daily Light Resolution. Eu não sei o que significa, nem sei se é essa sigla. Mas tem uns carros que saem com a luz que não tem botão de desligar. Por quê? Porque você é obrigado a andar de dia com luz também, então deixa essa porra ligada direto. Então você liga o carro, a luz tá acesa. Eu nem sei se existe isso, mas talvez exista. E talvez a nave seja isso. Tem uma lei intragaláctica que fala, você é obrigado a andar com o farol aceso. Por aí. Aí os caras não tem botão de desligar. Aí nós tá vendo eles, na verdade, por causa da lei. Entendeu? Então o Detran Intergaláctico que tá causando, né, esse alvoroço. Então é isso. E sabe outro bagulho que eu pensei? Talvez já tenham pensado isso, porque é um pensamento que não é tão difícil de se chegar. Mas sabe o que eu tava pensando? Não tem nada a ver com o ET agora, tá bom? Vou falar de Jesus Cristo. Eu tava pensando o seguinte: que Jesus Cristo, ele morreu com 33 anos, todo mundo sabe, né? E o fato dele ter morrido com 33... por que eu cheguei nesse... Vou voltar um pouquinho. Por que eu cheguei nesse pensamento? Eu lembrei de uma música do Emicida, que ele é bem humilde, e ele fala assim: Jesus
perdoou demais, morreu. Lampião confiou demais, morreu. E eu sou tipo um general que lidera uma tropa vinda do breu. E eu não confio nem perdoo, por isso mandaram eu. Então já achei bem humilde aí ele se comparar e inclusive achar que ele é melhor que Jesus e melhor que o Lampião. Mas não é nem isso que eu queria falar. Eu queria falar o seguinte: se Jesus não tivesse perdoado demais e Lampião não tivesse confiado demais, os dois teriam morrido do mesmo jeito, porque já se passou muito tempo da época que eles viveram. Então eles morreriam de qualquer forma. Primeiro ponto. Segundo ponto, você pode falar assim, mas o Jesus morreu antes. E aí é que tá, meus amigos. A gente analisa a história com os óculos do presente. A gente precisa, para fazer sentido essa minha analogia, a gente precisa vestir. Óculos se veste? Colocar. Colocar. Você deve colocar um óculos do passado para analisar o passado. E quando a gente fala que Jesus morreu com 33, eu não tô, já vou deixar aqui claro que eu não estou desmerecendo a obra de Jesus Cristo, não é isso que eu tô falando. Mas eu tô falando que é o seguinte: eu tenho 35, então quando eu vejo que Jesus morreu por um ideal aos 33, eu falo, caralho, que foda. Tinha a vida inteira pela frente, mas resolveu sacrificar uma vida inteira em nome de um propósito. Porque se ele tivesse morrido de velho, de doença, entendeu? A gente não estaria falando dele aqui hoje. Então era tudo um plano, ele tinha que morrer ali. Só que a questão ele não tinha uma vida inteira pela frente. Você entende? Porque, se você pegar aí na história, há 50 anos atrás, a média de vida de um ser humano, homem, era de 45 anos. E já existia industrialização, remédio, já foi descoberta a penicilina, que é antibiótico, né? Já tinha descoberto um monte de coisa, e era 45. Se você colocar 2.000 anos para trás, a média devia ser uns 37. E se a média é 37, quer dizer que tem uns que vivem mais, que era o pai de Jesus, que não tenho certeza, mas acho que ele estava vivo ainda no final. Então o pai de Jesus viveu mais, mas tem uns que morrem bem antes. Na média, devia ser uns 37. Então, na verdade, Jesus, ele não tinha uma vida inteira pela frente, ele tinha mais 4 anos, entendeu? Então, não diminui o poder das ações dele, só que, na verdade, diminuiu um pouquinho, né? Não tipo assim, não a ação, mas a percepção que a gente tem diminuiu um pouco, você não acha? Enfim, não sei porque eu tô falando disso, vou terminar por aqui, nada de armas, use camisinha e volte no próximo, hein? Próximo show, eu acho que o próximo show marcado é Vila, dia 10, hoje é dia 3, daqui uma semana exatamente, tem o show. Eu nem sei se vai dar pra ouvir esse episódio, porque realmente tá ventando bastante, talvez esteja uma merda esse áudio, eu tô falando sozinho à toa, mas já gravei essa merda 2 vezes, então dessa vez eu vou postar. Fechou? É nóis, nada de armas, use camisinha e volte no próximo. Valeu!